GEV, Ministério Evangélico Palavra que Gera Vida. Eu sou o pastor Cristiano Cigalas. Deus te abençoe. Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou a pastora Jaqueline Cigalas, Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não poder ouvir. Aleluia! Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aleluia! E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Eu vou repetir. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, Aleluia, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Meu Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Desde o princípio da Bíblia, né, no Éden, o pecado trouxe a separação entre o homem e o Deus, né? Quando Adão pecou lá no princípio, né, em Gênesis, vocês sabem que desde o princípio, desde lá do Éden, né, houve um pecado, que foi quando comeram a maçã. Então o pecado já vem desde daquela época, aleluia, né? Desde a geração de tudo. Então, lá foi o pecado da desobediência. Trouxe danos, trouxe tudo aquilo que vocês sabem da palavra de Deus. E o pecado da desobediência foi a consequência de Adão. A consequência do Adão foi a desobediência. Este foi o pecado. Mas eu estou falando aqui desses versículos e eu vou chegar a explicá-los. Quando não obedecemos a Deus, automaticamente trazemos para a nossa vida a ausência da presença de Deus. Quando nós estamos em desobediência, nós estamos em rebelião com Deus. Então, automaticamente, a gente retira da nossa vida o poder, a glória de Deus, a presença de Deus na nossa vida. Porque se estamos em desobediência, nós estamos no pecado. E o pecado da desobediência automaticamente nos desliga de Deus. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Reconhecemos que os nossos pecados, aleluia, nos deixam afastados de Deus, como eu falei, e através do nosso pecado, quando nós nos arrependemos de verdade, o Espírito Santo começa a tratar de nós. Quando a gente se arrepende de verdade e a gente pede perdão a Deus e quer esquecer o pecado e deixar o pecado sair da nossa vida totalmente, quando a gente aceita Cristo diretamente dentro de nós, porque Ele está ali para nos salvar, para nos trazer de volta. Aleluia! E Ele está sempre esperando para que a gente possa pedir perdão e largar os nossos pecados, para a gente estar diretamente ligado com o Pai. Nós temos que estar diretamente moldados pelo Espírito Santo. Então, muitas das vezes acontecem as coisas na vida da gente e nós somos moldados, amassados, apertados. Eita, Jeová da glória! E você vai sentindo que você já não tem mais força e você vai amassando, Deus vai te amassando, acontecendo várias coisas. É nessa hora que Deus começa a trabalhar. É nessa hora que Deus começa a te moldar. E aquele pecado que está em você, quando Ele está te moldando, Deus vai tirando. Deus vai tirando para lá, Deus vai tirando para cá, Deus vai te moldando e você vai jogando fora todo o pecado, tudo aquilo que você carrega em cima de você. Aleluia. E o Espírito Santo te dá uma nova aliança com o Senhor. Quando você está limpo do seu pecado verdadeiramente, que você pediu perdão, que você está limpo do seu pecado verdadeiramente, você começa a ter uma aliança com o Senhor através do Espírito Santo.
Santo. Eita, glória de Deus. Deus quer dizer para você esta noite que você se arrependa de verdade. Que se você tem algo na sua vida, que você sabe que você errou, que você pecou, e isso te atormenta, isso te deixa às vezes desanimado, isso às vezes te deixa triste. Deus diz para você, se arrependa de verdade. Ele está te esperando para que você possa sentir o poder do Espírito Santo na sua vida, a glória de Deus verdadeiramente. Mas você tem que se arrepender verdadeiramente para poder você não se sentir vazio, porque muitas das vezes a gente está no caminho do Senhor, a gente está em Cristo, mas tem algo que faz que a gente queira voltar para trás, algo nos puxa para trás, porque a gente está ainda com aquilo dentro da gente, nos fazendo mal, tentando nos parar. E Deus quer dizer esta noite, não deixe que algo na sua vida, um pecado, alguma coisa que tenha acontecido com você, deixe te paralisar, porque Deus quer uma aliança contigo. O sangue dele foi derramado na cruz para remir os nossos pecados. Então não fique prostrado. O pecado é o meio que o inimigo tem para te atacar. Aleluia. O inimigo usa sempre o teu pecado para alguma coisa ou alguém jogar no seu rosto, na sua cara, na sua face. Sempre vai jogar, você era isso, você era aquilo, você fazia isso, você fazia aquilo, para poder você se sentir pequena e você retroceder. Às vezes você tem um chamado na sua vida muito lindo, Deus está te chamando para que você venha fazer o seu chamado, o seu ID que você tem com Deus. E esse pecado que você guarda dentro de você, ou que você vira e mexe e sente vontade de cometê-lo, te atrapalha, faz com que você não ande para frente. E Deus, ele está à sua disposição para que você se entregue a Ele verdadeiramente, para que você venha ser purificado através do sangue dele, se arrependendo e pedindo perdão. O nosso pecado é uma barreira. Nós temos uma barreira na nossa vida que é o nosso pecado. Aleluia. Muitas das vezes as pessoas levantam e caem, levantam e caem, levantam e caem. Mas isso é porque o pecado ainda não saiu de dentro da pessoa diretamente. Mas quando você se arrepende de verdade, você se entrega e coloca no mar do esquecimento, essa barreira vai embora. Não há ninguém, não há boca que vai se bater para jogar em você o seu pecado. Não há ninguém que vai se bater para falar de você. Não vai ser ninguém que vai jogar em você o seu pecado. Então se entregue verdadeiramente para Cristo e deixe essa barreira ser destruída pelo santo nome do Senhor. Aleluia. Se você tem uma barreira esta noite que está te impedindo de algo na sua vida ou de algum crescimento espiritual, deixe essa barreira hoje cair. Peça perdão a Deus verdadeiramente. Tenha uma aliança com Ele. Eita, glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando nós nos entregamos para Cristo, o Senhor nos restaura, nos limpa verdadeiramente. Aleluia. Porque está lá no versículo, como diz aqui, está dizendo no versículo, a mão do Senhor não está encolhida, e que seus ouvidos não possam nos ouvir. Ele tem várias formas de falar conosco, e Ele está à sua disposição. Essa Aleluia. Noite, se algo te atrapalha, é a noite do arrependimento, é a noite de confessar, trazer Cristo para dentro de você, para tirar tudo aquilo que venha um dia te afrontar ou um momento que venha te afrontar. Eita, glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque o inimigo, ele usa muitas das vezes pessoas ou circunstâncias para você cair nas ciladas do inimigo. Aleluia. Às vezes as pessoas vêm sutis e você não percebe e te dá a bandeja daquilo que
você quer se livrar. Mas o inimigo sabe da sua fraqueza, ele conhece a sua fraqueza. E muitas das vezes nós nos deixamos levar. Mas Deus quer te ver de pé. Deus quer te ver restaurado. Deus quer ver essa barreira destruída pelo santo nome dele. Existem mulheres de Deus usadas. Existem homens de Deus usados que podem falar com você, te levantar, tirar você, muitas das vezes, de como você se encontra. Oh, aleluia! Deus sempre vai trazer através de algo ou através de alguém um refrigério. Quando estamos no caminho dele, ele vai trazer um refrigério para a tua vida, para que você peça perdão, se arrependa de algo que você tenha ou esteja fazendo errado na sua vida. Se hoje Deus está falando com você através da minha boca, é noite de arrependimento. É noite de pedir perdão verdadeiramente por algo que você tem vivido ou que você não consegue tirar da sua vida. Eita, glória de Deus. Não deixe que sua vida seja derrotada e destruída por um pecado que você leva contigo e vira e mexe, o inimigo tenta fazer com que você caia. Não deixe que o inimigo destrua aquilo que Deus tem na sua vida. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele sabe quando você se arrepende verdadeiramente. Ele sabe e ele te conhece todos os dias. Desde a hora que a gente levanta, dorme 24 horas, 72 horas, o tempo todo ele está conosco. Ele sabe quando você se arrepende verdadeiramente. O que Deus quer fazer na sua vida é você e Deus. O que Deus tem para a sua vida é você e Deus. Se essa noite você tem algo que te atrapalhe, é hora de você se libertar. Porque o pecado, ele atrapalha. Mas aqui, como diz nos versículos, presta atenção nos versículos, basta você se arrepender. Jesus está de braços abertos te esperando. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Quando você tem um chamado, ainda é pior. Mas como assim, pastor? Eu tenho um chamado e ainda é pior? É pior. Porque quando ele sabe que você tem um chamado na sua vida, aí que ele vai tentar puxar o seu tapete. Aí que ele vai tentar trazer coisas para que você volte a pecar. Para que você volte a cair no seu pecado. Para que você não chegue a lugar nenhum. Porque ele sabe o que Deus tem na sua vida. Então, ele vai tentar. O inimigo vai tentar. Mas você é forte o suficiente. Deus está dizendo nessa noite que você é forte, que você consegue. Deus tem poder na sua vida para te libertar de qualquer coisa, porque você é escolhido de Deus. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. As suas barreiras hoje serão quebradas pelo santo nome do Senhor. Você não viverá mais você viverá só Cristo, porque a barreira vai ser quebrada. Eu decreto isso em sua vida. Você viverá verdadeiramente. Todas as bandejas que o inimigo trouxer para você será jogada por terra. Em nome de Jesus. Tudo que tenta te paralisar esta noite será jogada por terra em nome de Jesus. O Espírito Santo nos transforma. Então, se você vive em Cristo, verdadeiramente se arrepende esta noite, pede perdão dos seus pecados, você será transformado. Nós sempre teremos ventos, aflições, provas. Mas isso não nos faz voltar atrás e voltarmos para o pecado. Porque o vento, as aflições, os problemas, é que nos faz ter mais ligação com Ele. Você já reparou que quando a gente está passando por um problema, é a hora que a gente mais ora? É a hora que a gente mais busca. Aí está passando por um problema, sobe
sobe, monte deserto, joelho no chão, hora dali, hora daqui. É a hora que a gente mais busca. Então, muitas das vezes as lutas vêm, as aflições, o vento, é porque Deus está te chamando para perto dele. Não deixe que isso faça com que você volte atrás e cometa de novo todos os seus pecados. Porque é isso que o inimigo quer. Ele sabe da sua fraqueza. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer formar um caráter diferente em você. O caráter de Cristo. Ele quer que você se transforme, que você tenha uma transformação, que o caráter de Cristo brilhe dentro de você. Eita, glória de Deus! Então ele vai te moldar, como eu falei, ele vai te amassar, porque ele vai te transformar. Ele vai fazer transformações na sua vida. Você pode até tropeçar, mas você não vai cair. Você pode envergar, mas você vai voltar. Você pode tropeçar, tentar te puxar e você ir, mas não cair. Quase cair, mas Deus vai te levantar. Essa noite Deus diz para você que você tem Ele para te levantar. Então peça perdão. Hoje é noite de arrependimento, é noite de você pedir perdão a Ele. Em espírito e em verdade. Eita, glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo essa noite está falando contigo. Meu Deus, glória Aleluia. a Deus. Não importa quantas vezes você pecou na sua vida. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, eu decreto na sua vida que você não vai cair mais. Você pode tropeçar, você pode acontecer o que for, mas você não vai cair. Em nome de Jesus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 João 1:9, vamos lá. 1 João 1:9, já estou acabando. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João, 1 João 1:9. 1 João 1:9. Acabei de ler para vocês. Olha que coisa linda. Não sou eu que estou falando. Está aqui na Bíblia. Tome posse. Tome posse e se confesse diante de Deus. Se purifique. Lembre-se do que Cristo passou e sofreu por nós. Lembre-se do que Cristo sofreu, que o sangue dele foi derramado por nossa vida. Então é a hora e momento de você se arrepender de verdade e ficar firme no Senhor. Principalmente você que tem um chamado na sua vida. Não deixe que nada tente te derrubar. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Deus. A nossa vida é feita de recomeço. Todos os dias Deus nos dá uma chance. Todos os dias de recomeçar. Se você está vivo, se você acordou, se você está me ouvindo, se você está aí, é porque Deus está te dando uma chance de recomeçar. Todos os dias Ele nos dá uma chance. Temos que entender que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele está presente em todos os momentos. Em 2 Coríntios 5:21, 2 Coríntios 5:21, 2 Coríntios 5:21. Olha o que diz na Bíblia. Não sou eu, não. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Eita, glória de Deus. Presta atenção nesse versículo que eu acabei de ler para vocês também. Não sou eu que estou falando. Então ele foi crucificado. Ele nos justificou por todos os nossos pecados. Se você está longe de Cristo por algo que você fez e que você não tem coragem de confessar, confesse hoje, se arrependa verdadeiramente
E sinta a glória de Deus, o poder de Deus em sua vida. Eita Deus! Eu vou contar para vocês, já vou terminar, já estou terminando. Tem um pastor, eu não vou falar o nome do pastor, eu não quero falar o nome, não vou falar o nome, mas vocês vão entender. Tinha um pastor, ele não era pastor ainda, ele tinha uma noiva. Ele tinha uma noiva, estava com tudo pronto para casar. Tudo pronto para casar. E aquela felicidade, aquela coisa toda, e tudo certo. Muitas das vezes tudo está dando certo. Tudo está dando certo. Você acha que tudo está dando certo, mas Deus tem algo na sua vida e aquilo que está dando certo desmorona porque Ele tem algo na sua vida. Então esse pastor, ele tinha uma noiva e ele amava muito essa noiva, já estava tudo certo para casar. Ele não era pastor, veja bem. Mas ele sofreu uma grande decepção. Ela não quis mais ele, terminou com ele, os dois acabaram o relacionamento, houve um problema entre os dois e ele ficou muito abatido, ficou muito triste, ele ficou arrasado. E o que aconteceu? Ele começou a usar e fazer coisas pornográficas. Ele veio para o mundo da pornografia, ele ficava assistindo coisas pornográficas, ele ficava fazendo pornografia nele mesmo, e um dia ele viu que aquilo que ele estava fazendo estava afastando ele diretamente de Deus. Ele foi numa vigília, e dentro dessa vigília Deus falou com ele, ele sentiu a glória de Deus na vida dele, e ali dentro da vigília ele sentiu o poder e a glória de Deus sobre a vida dele, e ele se arrependeu de tudo que ele estava fazendo verdadeiramente. Ele pediu perdão a Deus, ele largou tudo de errado que ele estava fazendo, ficou na igreja, Deus restaurou a vida dele, Deus levantou ele, Deus honrou ele porque ele foi fiel a Deus, pediu perdão verdadeiramente, se arrependeu e hoje ele é um pastor. Aleluia. Ele é um pastor e um pastor abençoado. Deus deu a ele mulher, uma esposa, Deus deu a ele uma família. Hoje ele tem uma família, ele tem uma esposa, ele hoje é um pastor. Olha o que Deus fez. Então, muitas das vezes, as coisas vêm e as pessoas não percebem. E você não tem que desanimar nem achar que tudo acabou, não. Muitas das vezes o vento vem, as coisas ruins vêm é porque Deus quer algo de você lá na frente. Então não deixe que o inimigo faça com que você volte atrás. Amém? E da glória de Deus. Eu quis dizer isso para vocês entenderem que olha o que Deus fez na vida dele. Olha que coisa linda. Ele hoje é um pastor, ele tem família, ele tem os filhos dele. Olha o que Deus fez na vida dele. O pecado quer sempre atrapalhar. O pecado sempre quer nos afastar do poder e daquilo que Deus tem sobre a sua vida. A glória de Deus. Quer afastar da presença, quer afastar de tudo. Oh, aleluia. Não deixe de buscar a Deus se você tem alguma falha na sua vida. Ou se você acha que você não tem como seguir em frente porque tem algo que te atrapalha. Não deixe. Aleluia. Não deixe que isso te atrapalhe. Não se esconda. Busque mesmo que você esteja fazendo ou fez algo que desagradou a Deus. Peça perdão. Peça perdão. Em nome de Jesus. Se arrependa verdadeiramente. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel. 2 Samuel 6. Você está fazendo a coisa certa? Você está fazendo a coisa certa? Oh, meu Deus. Aleluia! Aleluia. Porque fazer a coisa certa não é o suficiente. Como assim, pastor? É necessário sim fazer a coisa certa, mas da maneira certa. Não adianta você fazer a coisa certa de forma errada. Eu preciso fazer a coisa certa de forma certa. Fazer a coisa certa de forma errada traz dor, sofrimento, tristeza, perda, morte. Não alcançar
os resultados e o objetivo proposto por Deus. Então, diante de tudo que já foi ministrado hoje, como é que está o seu interior? O que você precisa rever em você, na sua caminhada, para que você possa dizer: eu estou fazendo a coisa certa de forma certa. Aleluia. A pastora está ali reclamando comigo que ela não enxerga nada que eu escrevo. Nem eu entendo a minha letra às vezes, filho. Eu devia ter estudado medicina. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque às vezes eu escrevo e não consigo entender. Só Jesus. Vai muito rápido e eu vou escrevendo e não dá para entender. Oh, glória a Deus. Mas o que você tem feito? Tem feito a coisa certa? Da maneira certa? Ou tem feito a coisa certa da maneira errada? Muitas vezes nós vamos à igreja, nós oramos a Deus por um casamento, nós ensinamos os nossos filhos no caminho que devem andar. Eita glória! Nós pedimos a Deus prosperidade, né? Porém, muitos de nós estão fazendo esta coisa que é certa de uma maneira errada. Porque muitas vezes nós vamos à igreja, mas nós realmente, efetivamente, não estamos no culto. Realmente, efetivamente, nós não estamos adorando. As conversas paralelas, as preocupações, as dificuldades não nos deixam prestar atenção e adorar da forma como Deus deve ser adorado. Nós estamos fazendo a coisa certa, indo a uma congregação, mas estamos fazendo isso da maneira errada, porque o chamado não é para ir, o chamado é para ser igreja. Quando eu sou igreja, aleluia, nada me tira o foco. Glória! Quando eu sou igreja, nada me tira da posição. Eita, quando eu sou igreja, nada me abala. Como a pastora acabou de pregar aqui, nem o pecado te tira da presença de Deus. Porque quando você é igreja, você vê, você sente, mas você não comete. Eita Deus! Muitas vezes a gente pede a Deus por um relacionamento, um casamento, e a gente começa a orar a Deus por um relacionamento, um casamento, e aí a primeira pessoa que aparece, que desperta em nós uma paixão carnal, a gente se casa com ela e esquece de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós fizemos a coisa certa, orar a Deus para pedir um relacionamento. Porém, apareceu qualquer outra coisa no caminho que tirou o nosso foco. E aí nós fizemos a coisa certa, que foi pedir, mas exercemos ela de uma maneira errada, que foi pegar qualquer coisa que Deus não havia falado para pegar. Ou qualquer pessoa. E por isso os relacionamentos não têm ido muito à frente. Porque a gente pede a Deus, mas a gente não consegue esperar o tempo de Deus trazer e preparar, não é essa pessoa para nós. Muitas vezes a gente se engana, achando que Deus vai preparar alguém para colocar do meu lado para viver. Não, Deus vai me preparar para colocar do lado de alguém. Você conseguiu entender isso? Por isso que esperar o tempo de Deus é tão difícil para um relacionamento, porque Deus não está preparando alguém para mim, Deus está preparando a mim para alguém. Porque se Deus me apresentar alguém a quem está em posição de casar da atual maneira e na atual circunstância que eu ou você estivermos, o relacionamento não vai dar certo. Então ele precisa preparar a mim para que essa pessoa receba. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Está fazendo sentido para você? Você faz a coisa certa, mas age de maneira errada. Você pede a Deus e vai à igreja, mas você não consegue ser
a igreja que definitivamente você deveria ser. Você pede um relacionamento, mas você não consegue esperar o tempo de Deus. A coisa certa é orar e pedir, mas a gente pega as coisas de maneira errada, sem saber se está no tempo certo ou no momento certo. Aleluia! Muitas vezes a gente educa os nossos filhos no caminho que devem andar, mas quando chega uma determinada idade, a gente deixa de falar, ou então a gente está educando com palavras, mas as nossas atitudes não condizem com aquilo que nós estamos pregando. E aí os nossos filhos estão todos desviados. Por quê? Porque eu falo uma coisa e vivo outra. É por isso que muitos filhos estão afastados, enquanto os pais estão lutando para trazer para a presença. Por quê? A sua conduta, a sua atitude, os seus atos no cotidiano não condizem com aquilo que ele ministra, com aquilo que ele prega e com aquilo que ele ensina. Ou seja, eu faço a coisa da maneira correta, que é instruir os meus filhos, mas eu faço da maneira errada, porque eu instruo somente de palavras e não com atitudes. Você está conseguindo entender isso? Então fazer a coisa certa é algo primordial na maturidade espiritual. Aleluia! Mas é fazer a coisa certa da forma certa, da maneira certa. E existe Aleluia! Só uma maneira de fazer. Muitas vezes nós pedimos a Deus prosperidade. Não é pecado você ser próspero financeiramente falando. Não é pecado você ser rico, mas muitas vezes nós fazemos isso, mas o nosso coração está com desejo, com amor no dinheiro, e o amor ao dinheiro é a causa de todos os males da sociedade. E aí a gente está fazendo a coisa certa, orando a Deus e pedindo algo a Deus, mas o nosso interior está agindo de forma contrária ao que nós estamos pedindo. Ou seja, eu faço a coisa certa, mas estou agindo de maneira errada. E toda vez que eu faço a coisa certa de forma errada ou de maneira errada, eu tenho problema. Eu tenho dor, eu tenho sofrimento, eu tenho tristeza, eu tenho perda, acontece morte, eu tenho desolação. Graça e paz. Eu vou botar os dois juntos para não dar briga. Ao nosso casal de diáconos, Patrick, Marcela, Marcelo e Patrick. Oh, glória a Deus. Ao nosso amado Ramon, a nossa irmã Maria Aguiar, a nosso amado irmão Felipe Aguiar também, a Tereza Cristina, a nossa futura diaconisa Janizete, a nossa diaconisa Ana Carla. Que Deus abençoe a vida de vocês e mais pessoas que estão por aí que ainda não colocaram o nome ou não mandaram uma mensagem ali. Está fazendo sentido isso? Você começa a parar e pensar agora se você verdadeiramente está fazendo a coisa certa da maneira certa. Vamos ler o texto de 2 Samuel, capítulo de número 6. Diz assim, do 1 lá: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi pega todos os escolhidos de Israel e vai juntar eles num número agora de 30.000 pessoas. Presta atenção. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baal-alim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus. Ou seja, o que Davi queria agora? Davi queria trazer a arca de Deus, a arca da aliança, de volta para a cidade de Israel, de volta para dentro de Jerusalém. Quando Davi assumiu o reinado, a arca não estava mais em Jerusalém. A arca havia sido tomada. O que era a arca? A arca da aliança, a arca de Deus, era a caixa ou o cofre, que é o significado em hebraico, aonde se guardavam as tábuas dos mandamentos. Aquilo que Deus escreveu com o seu próprio dedo, com a sua própria mão, se guardava ali dentro, e aquilo determinava a aliança de Deus com aquele povo. Era um dos simbolismos da arca quando foi criada lá no tempo de Moisés. Outro simbolismo da arca era a proteção. Quando a arca ia na frente e os levitas iam adorando, iam cantando,
iam tocando instrumentos, o povo de Israel vencia a guerra. Então a arca, graça e paz, nossa irmã Selma, a arca representa no simbolismo a presença de Deus e a aliança de Deus permanente com aquele povo, e indica a proteção de Deus sobre aquele povo, e o Deus que vai pelejar as guerras daquele povo. Mas na teofania, essa arca vai representar a presença contínua de Deus. E nos nossos tempos atuais, a arca passou a ser eu e você. A arca passamos a ser nós. E essa arca agora, ela contém a Cristo dentro. Ou seja, a teofania agora não é mais Deus presente com o povo. A teofania agora é Deus dentro da sua igreja. Ou seja, isso agora nós somos a arca. Então esse simbolismo da arca, ele estava ali. Em toda a guerra que o povo de Israel ia, o povo levava a guerra, a arca, e vencia a guerra. Agora, a Bíblia vai dizer que Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, ofereciam fogo estranho. Eles pegavam as melhores comidas, os melhores animais, as melhores partes dos animais oferecidos para sacrifício, e não sacrificavam a Deus. Eles comiam com seus amigos e sacrificavam o pior para Deus. Ou seja, eles estavam fazendo a coisa certa, porém de maneira errada. Eles estavam recebendo algo para dar a Deus, mas eles pegavam o melhor para si e davam o pior para Deus. E isso seu pai sabia. Agora Israel vai à guerra contra os filisteus. Ofni e Finéias vão carregar a arca para a guerra. E na guerra, Israel vai perder a guerra. Porque os sacerdotes estavam fazendo algo contrário à vontade de Deus. E quando se tem algo contrário à vontade de Deus, a única coisa que acontece é derrota. Quando alguém está em pecado, quando alguém está tirando Deus do centro, não adianta a presença estar junto, porque vai perder a batalha, porque Deus não vai arcar com proteção. O que aconteceu? Filisteus ganharam a batalha. Mataram Ofni e Finéias, os dois sacerdotes. Seu pai, quando soube disso, que a arca havia sido levada, o sacerdote Eli, porque ele passava a mão nos pecados dos filhos e não repreendia, era aquele tal negócio, ele instruiu os filhos no caminho, fez a coisa certa, mas continuou de maneira errada, porque os filhos se desviaram do caminho, ele sabia e não repreendia. Aleluia. E por isso ele, quando soube da notícia que a arca foi levada e os filhos dois foram mortos, ele caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu. Graça e paz, nosso irmão João, nosso irmão Leandro Araújo, que Deus abençoe. Ou seja, tem gente achando que carregar a presença de Deus, que ser a arca de Deus, é de qualquer maneira. Eita Deus da glória! Não é de qualquer maneira que se carrega. Eu preciso carregar, fazer a coisa certa da maneira certa. Aí. Falamos de Ofni e Finéias, carregaram a arca todo morto. O que aconteceu? Israel perdeu a guerra. Os dois morreram e o pai caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu. A arca foi levada pelos filisteus, colocada na cidade de Asdod, embaixo da estátua de Dagom, um deus pagão. Ou seja, Dagom acima e a arca da aliança no chão. A arca de Deus no chão. Naquela noite, a estátua de Dagom caiu. Quando amanheceu os dias, os filisteus foram olhar e a estátua estava caída. Eles levantaram a estátua e colocaram ela de pé. Naquela mesma noite, a estátua caiu de novo, mas no dia seguinte, eles não encontraram a estátua inteira. Os pés e as mãos haviam sido separados e a cabeça estava fora da estátua. Eles começaram a temer aquilo, porque junto com isso veio uma praga de hemorroidas sobre o povo filisteu, porque estava sob o domínio da arca, sob o domínio da presença de Deus, mas não sabia reverenciar a Deus. Ou seja, a presença de Deus por si só, ela não vai mudar nem a minha nem a tua história. O que vai mudar a minha e a tua história, além da presença de Deus ser contínua, é a reverência que nós prestamos a ela.
Não adianta ter a presença de Deus e continuar em pecado. É fazer a coisa certa de maneira errada. Eita glória! E um momento Deus vai cobrar. Um momento Deus vai chamar. Um momento Deus vai apertar. E aí a gente vai entender que está fazendo a coisa certa de maneira errada. Oh, glória a Deus, aleluia. Você está entendendo isso? Nós estamos falando de um monte de coisas, que é fazer a coisa certa de maneira errada. Aí os filisteus o que fizeram? Pegaram a arca e levaram para uma outra cidade, achando que iam se livrar da praga de hemorroidas, que estava matando muita gente. Quando colocaram na outra cidade, aconteceu a mesma coisa. Aí eles tiraram daquela cidade e levaram para uma outra cidade. Naquela cidade aconteceu a mesma coisa. Aonde se levava a arca, pessoas morriam com essa praga. O que o povo filisteu fez então? Nós não podemos ficar com a arca. Nós não podemos ter a presença aqui. Nós não podemos ter... Graça e paz, nossa irmã Vera Viral, se eu não me engano, diaconisa. Nós não podemos ter a arca aqui. Nós precisamos devolver a arca para o povo de Israel. E levaram a arca até Kiriat Jearim. Mas para levar para lá, fizeram sacrifício, ofereceram animais, levaram a arca de maneira certa, ofereceram sacrifício e devolveram a arca, pediram perdão e devolveram a arca. Quando a arca chegou nessa cidade, que perdão ainda não era Kiriat Jearim, algumas pessoas, por curiosidade, resolveram abrir a arca para ver o que tinha dentro. E essas pessoas que abriram morreram, e grande parte da população morreu. Por quê? Tem gente achando que a presença de Deus pode ser manifestada através da minha curiosidade. E a presença de Deus não pode ser levada como curiosidade. Precisa ter um compromisso. Tem gente achando que estando envolvida tem a presença, mas envolvimento não gera presença. O que gera presença é comprometimento. Aleluia! Entendeu? Eu vou dar o exemplo que eu dou sempre, porque eu amo. Gordinho gosta muito disso. Egg burger. Aquele sanduíche de carne com ovo. Egg burger. Ali a gente tem um exemplo claro de envolvimento e comprometimento. Que é isso, pastor? No egg burger? É, no egg burger. Por quê? Ali nós temos a galinha. A pastor, a galinha dá o quê? Não dá o ovo? Isso. Então a galinha está envolvida no sanduíche. Ela tem envolvimento. Ela deu algo que é dela, mas ela não está comprometida. Ela está só envolvida. Tá viva. E o boi? O boi deu a carne, mas para dar a carne precisou morrer. Isso é comprometimento. Glória de Deus, aleluia. Quem está comprometido com Deus não vive mais ele, mas Cristo vive. Quem está comprometido com Deus faz somente a vontade de Deus. Quem está comprometido com o Pai faz somente a vontade do Pai. Mas quem está envolvido dá somente uma parte e a outra mantém em sua posse. Dá para você entender isso? Foi por isso que aqueles homens que abriram a arca para ver o que tinha dentro, eles queriam saber o que tinha dentro, mas eles não entendiam que não era por curiosidade, não era por envolvimento, para mexer, para tocar, para ter a presença, para carregar a presença, precisava estar comprometido. Eita, glória de Deus, louvado seja o nome de Deus. E aí então o que fizeram? Tira a arca de novo daí, leva a arca para Kiriat Jearim. Bota lá na casa do sacerdote Eliezer, na casa de Abinadab, e deixaram a arca lá por 20 anos. Davi agora no texto que nós começamos a ler vai buscar a arca. E eu vou resumir para a gente não ler tudo, porque está em 2 Samuel capítulo 6, verso do 1 ao 23. O que Davi vai fazer? Davi vai começar agora a querer buscar a arca. Mas Davi vai querer fazer a coisa certa. Qual era a coisa certa? Buscar a arca. Qual era a coisa certa? Trazer a arca para dentro de Jerusalém. Era a coisa certa a se fazer. Presta atenção nesse texto aqui que eu vou ler agora. Primeiro Crônicas, capítulo 13,
verso de número 1, diz assim: Davi consultou os capitões dos milhares e das centenas e todos os príncipes. Então disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parecer, e se vem do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, e com eles nas cidades, e com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca de Deus, pois não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. O povo entendeu que era a coisa certa. Fazer a coisa certa era trazer a arca de volta para Israel. Era fazer a coisa certa. Só que Davi, ele vai buscar a arca, e a primeira coisa que ele fez de errado, ele consultou as pessoas erradas. Existia um sacerdote na época que precisava ser consultado. E muitas vezes nós consultamos a muitas pessoas do nosso lado. Nós consultamos a muita gente, mas não consultamos os nossos pastores da nossa liderança, a quem Deus constituiu sobre nós. E quando nós não consultamos aqueles que Deus determinou para dizer o caminho ao qual nós devemos seguir, e para seguir o caminho conosco, nós tropeçamos e caímos. É muito simples o exemplo. Você vai numa padaria, perguntar ao padeiro da sua cidade qual é o tipo de remédio que você deve tomar para dor de cabeça. Seja sincero, responde aí se você quiser. Você vai consultar o padeiro da cidade e perguntar que remédio você toma? Não, por quê? Porque o padeiro não é a pessoa correta para responder sobre o remédio que você precisa tomar. Você está fazendo a coisa certa, perguntar, mas está fazendo de maneira errada, perguntando a quem não tem responsabilidade, nem autoridade para te responder e te conduzir a respeito desse assunto. E assim muitas pessoas fazem. Você vai perguntar a um jogador compulsivo que vive perdendo dinheiro como que você pode manter a sua finança organizada? Não. Você vai num cardiologista, vou dar um exemplo mais claro. Você vai num cardiologista e você entra dentro da sala do médico. Está lá um cidadão bem grande, largo, obeso, fumando cigarro. Aí ele diz para você que você precisa emagrecer. É a pessoa correta para te dar um conselho? Graça e paz, missionária Cristiane Oliveira. É a pessoa correta para te dar um conselho? Você vai procurar um educador físico para te mostrar como fazer uma atividade física. Eu estou precisando. Você vai ver, vamos lá, você vai ver o pastor Cristiano perguntar o que você faz para emagrecer? Não, por quê? Porque o pastor Cristiano não é a pessoa correta para dizer como é que emagrece, porque ele é gordinho. Se ele não sabe emagrecer a ele mesmo, como é que ele vai te direcionar? Eita glória, desse jeito aí. Então, o que Davi fez? Davi consultou a todos os príncipes, consultou a todos os generais da época do seu governo, consultou o povo, mas a quem ele devia consultar, que era a liderança sobre a vida dele, que era sacerdote sobre a vida dele, ele não consultou, ou seja, ele fez a coisa certa, que é consultar, mas consultou a todos, menos a quem devia consultar. Primeira maneira errada que Davi fez. Coisa certa, trazer a arca. Primeira coisa errada, consultar quem não devia consultar. Eita Deus. E outra coisa, eita glória. O mundo diz que a voz do povo é a voz de Deus, amém? Mentira, nunca foi. Porque se for pelo conselho do povo, o povo queria um rei. A pastora já pregou sobre isso. O povo queria um rei. Deus deu um rei segundo o desejo do povo. Por isso que foi o rei Saul. Porque Saul em hebraico é desejador. O povo queria, desejava. Então Deus deu um rei de acordo com o que o povo queria, com aparência e com tudo. A pastora pregou sobre isso. Mas não era o rei que Deus queria para o
povo, mas o Deus escolheu um rei de acordo com o que o povo queria. Saul. Saul em hebraico é desejado. Deu certo o reinado de Saul? Não. Saul foi rejeitado. Mas aí Deus agora tira Saul, unge Davi rei. Davi passa um período de exercício até se tornar rei. O que significa Davi em hebraico? O amado. Ou seja, tem muita gente fazendo a coisa porque tem desejo, mas Deus só estabelece e confirma reino de quem é amado. Eu não entendi, pastor. Tudo que você deseja, quando você conquista, você abre mão. Porque outra coisa maior você passa a desejar. E aí aquilo que você tinha desejo, que você já tem na sua mão, você deixa de lado. É igual criança. Você dá isso aqui para ela brincar. Ela vai brincar, para lá e para cá. Aí você chegou e deu esse aqui para ela. O que ela vai fazer? Ela aposenta esse e vai brincar com esse. Por quê? O desejo dela era ter um carrinho, você deu. Agora você deu outro carrinho que é maior do que esse aqui, ó. Então ela vai fazer o quê? Eu vou brincar com um carrinho maior. Assim que acha com o desejado. Quando você alcança o seu desejo, você abre mão daquilo que ficou para trás. Agora quando você tem um amado, você ganhou esse. Você está brincando com esse, alguém te deu esse, você agora passa a ter dois e passa a brincar com dois. Porque esse aqui, vem cá pastora, por favor, em nome de Jesus. Porque esse aqui agora vai fazer com que eu não brinque mais sozinho. Eu posso dividir com a pastora. Então, pastora, brinca com esse, eu brinco com esse. E a gente vai brincar junto. Você entendeu? Por quê? Porque agora é o amado e não mais desejado. Tudo que eu desejo, eu tomo posse. Mas tudo que eu amo, eu aprendo a dividir. Hoje desceu. Oh, Jesus, obrigado, Jesus. Porque desceu agora. Tudo que eu desejo, eu tomo posse. Mas tudo que eu amo, eu aprendo a dividir. Oh, glória a Deus. Por isso que Deus é amor. Por isso que para Deus a gente precisa amar. Porque a gente vai precisar aprender a dividir aquilo que Deus tem para nós. Você conseguiu entender isso? Fazer a coisa certa de maneira certa. Davi ouviu a quem não deveria ouvir. Primeiro erro. Segundo erro. Davi fez um carro novo. Embora a coisa que ele queria fazer fosse certa, para levar a arca mais rápido para Israel, ele fez um carro novo que nunca foi mexido, que nunca foi tocado. E depois que o carro levasse a arca até Israel, o carro seria destruído. Porém, a coisa certa para se fazer era levar a arca, mas fazer um carro novo, traçar uma estratégia nova para que a arca esteja, é a maneira errada. E o que aconteceu? Nem tudo que está dando certo, a pastora falou aqui, e está na pregação, nem tudo que está dando certo é porque Deus está no negócio. É desse jeito, foi o que eu falei. É desse jeito aí. Mas está dando certo, pastor, mas Deus não está no negócio às vezes. Você está fazendo a coisa certa de maneira errada. Lá na frente, o que aconteceu? Vinha todo mundo, que bonitinho, coisa linda, maravilhosa. A arca no carrinho de boi novinho. Aí eu vinha na frente, o sacerdote, o levita, e Uzá vinha atrás, os dois irmãos. Mas chegou num lugar, a eira de Nacon, um lugar liso, os bois tropeçaram. E a arca balançou. E Uzá se preocupou em segurar a arca. Oh, glória a Deus. Sabe o que é traçar estratégia nova, fazer um carro novo? Oh, Jesus. Eita Deus. Davi queria fazer o melhor para Deus, amados? Responde aí se você quiser. Que nos ajuda a ministrar. Graça e paz, Marlene Rádio. Nos ajuda a ministrar. Davi, quando fez um carro novo, ele queria fazer o melhor para Deus? Sim ou não? Nem sempre fazer o melhor para Deus significa que nós temos a aprovação de Deus. Tem gente achando que está fazendo o melhor para Deus, mas não está sendo aprovada por Ele. Davi fez o melhor para Deus, fez um carro novinho, mas não foi aprovado. Por quê? Estava fazendo a coisa certa de maneira errada. Em determinado momento, os bois tropeçaram, a arca balançou e Uzá foi botar a mão.
e veio um raio e partiu Uzá no meio. Aquilo entristeceu Davi. Por quê? Fazer a coisa certa de maneira errada gera dor, sofrimento, perda e morte. Você consegue entender isso? Não adianta você traçar uma estratégia nova para ter a presença de Deus em você. Nem traçar uma estratégia para ter uma multidão. Parecia que estava dando certo, amado. O povo vinha com a arca Aio na frente e Uzá atrás, e o povo vinha dançando, e o som de cítaros, de pífaros, e o povo vinha adorando, e vinha todo mundo dançando, um oba-oba, e gente dançava, e ia para lá, e devia ter, aí eu quero conjecturar, devia ter gente falando em língua, pulando, rodando, parecia que estava tudo maravilhoso, mas de repente o boi tropeçou. Por quê? Era a coisa certa levar a arca, mas não era daquela maneira. A maneira de carregar a arca estava errada. Não adianta fazer a coisa certa de maneira errada. Eita Deus! Nem tudo que está... Pastor está rindo. Ri. Está se acabando de rir de mim ali. Você imagine agora. O raio partiu Uzá no meio. A Bíblia vai dizer que Davi se entristeceu muito e se irou. A tal ponto de deixar a arca para lá. Deixaram a arca na casa de Obed-Edom. Largaram a arca lá. Mas a coisa certa não era levar a arca para lá. Mas como estava de maneira errada, não deu certo. Lá na frente Deus mostrou que estava errado. E Deus precisou parar aquilo que estava sendo feito. Precisou parar a coisa certa feita de maneira errada. E aí Deus vai chamar Davi. Deus vai conversar com Davi, vai dizer assim: a minha arca, traz ela para a minha presença, traz ela para a minha cidade, traz ela para o meu povo, mas você vai trazer ela assim, assim, assim e assim. E aí Davi vai receber a notícia de que a arca está na casa de Obed-Edom 3 meses. E abençoou Obed-Edom desde que a arca entrou do portão para dentro da casa dele. Davi então resolve buscar a arca. 3 meses na casa de Obed-Edom, ela mudou a história de Obed-Edom. 20 anos na casa de Abinadab, a Bíblia não fala o que aconteceu lá. Mas se a Bíblia não fala, é porque não é significante dizer. Porque se tivesse algum significado espiritual do tempo que a arca passou na casa de Abinadab, o que ela transformou e mudou lá dentro, a Bíblia falaria. A Bíblia foi enfática em dizer que em 3 meses na casa de Obed-Edom, ela mudou tudo de dentro para fora. O que nos faz entender, o que nos leva a entender que os 20 anos na casa de Abinadab não mudaram em nada a história daquela família. Estavam fazendo a coisa certa? Estavam, a presença de Deus estava lá. Mas estavam fazendo talvez de maneira errada. E Obed-Edom fazendo a coisa certa de maneira certa. Quando a arca entrou, a reverência entrou. Que é isso, pastor? Quando a presença de Deus tomou posse da casa, eles começaram a ter reverência à presença de Deus. E a reverência à presença de Deus é o que muda a minha e a tua história. Vamos botar nos dias atuais? A presença de Deus entrou na casa, e se ele tinha gato na luz, ele mandou tirar. Se ele tinha gato na água, ele mandou tirar. Eita Deus, é desse jeito. Se ele usava gato net, ele mandou tirar. Aleluia! Pastor, Jesus amado, eu vou falar, depois o povo me mata. 400, 500 reais o aparelhinho que pega tudo quanto é canal, né? Aí, né? Canal fechado, né? Se fosse assim, de graça assim, não precisava das antenas fechadas, a Sky, a Oi, a Claro, que você precisa pagar mensalmente para ter a assinatura desse canal. Significa que você está pagando uma coisa que está sendo roubada, porque o canal ele não é aberto, ele é fechado. Pagou não. Pagou doeu? Uma vez. Se doeu, pega que é seu. Não, pastor, eu tenho lá, eu tenho todos os canais de televisão aberta e fechada. Quanto você paga por mês? Não, pastor, eu paguei um valor só e vou ficar a vida inteira. Filhinho, corre disso, porque isso é gato. Eita Deus,
Gostou? Doeu? Pega que é seu, filho. Larga a mão. Doeu, pega que é seu, larga a mão. Deus, que coisa a arca está aí, você é a arca do Senhor, a presença está aí. Se não tiver referência na sua vida, não tem transformação em Deus. Você está fazendo a coisa certa, trazendo a presença para você, mas de maneira errada, mantendo o gato. E os nossos pecadores fazem separação entre nós e Deus. Você é fiel no teu dízimo? Não, pastor, mas a gente não... Pastor, o senhor nunca falou de dízimo, eu vou falar agora. Você é fiel? Você é fiel? A sua congregação ficou fechada há quanto tempo? Você dizimou esse tempo inteiro? Não, pastor, a congregação estava fechada, mas continuou ajudando, continuou alimentando, continuou dando remédio, continuou matando fome, continuou pagando exame, mas o seu dízimo não estava lá. Por quê? Porque você é infiel. É muito simples. Doeu, pega que é seu. Doeu, pega que é seu, filho. Porque é isso que se tem vivido. Eu não vou para a congregação, eu não preciso deixar o meu lar. Aqui a gente não tem nem nome no envelope, a gente já cansou de falar sobre isso. Aqui no Nepajave não existe nome no envelope. Você dizia, é um compromisso seu com Deus. Não é comigo nem com a pastora. É seu com Deus. Nem comigo e nem com ela. É com Deus. Por isso não tem nome. Por quê? O seu dízimo é para Deus. Então não me interessa saber quanto você dizima, nem a ela, nem quanto você dá de oferta. Não é interessante isso. O problema é quando falta e a gente tem que correr atrás de ímpios para poder abençoar que aquilo deveria ter sido feito por você. Na sua infidelidade. Está doendo? Pega que é seu. Porque você está fazendo a coisa, você está dizendo que está fazendo a coisa certa de maneira errada. Você entendeu isso agora? Isso vai para muita gente aí, não sei quantas pessoas tem aí não online, nem sei para quantas pessoas vão compartilhar. A gente está numa média de 1.000, 1.100, 800, de 700 a 1.200 pessoas em cada culto online desse aí. Isso é para todo mundo, né? Isso não acontece aqui não. Eita glória de Deus! Está ganhando alma, mas continua sendo infiel. O que adianta? Está fazendo a coisa certa. Os fariseus faziam a coisa certa. Realizavam missões, viajavam para pregar o evangelho. Que coisa linda. Faziam um projeto, arranjavam novos convertidos, mas de maneira errada, porque tornavam ele 2 vezes mais filho do inferno do que eles. Ontem a gente esteve conversando com uma pessoa que a gente não vai dizer o nome, e a gente estava falando justamente sobre isso com ela. A gente conseguiu se abrir com alguém. E falando justamente sobre isso. Justamente sobre isso. Eu vou falar aqui. Eu vou falar. Eu vou falar, sabe por quê? Porque entristece. Sabe o que entristece? Não é cobrar reconhecimento, nada de ninguém não, filho. Não é nada disso não. O que entristece é que você está fazendo a coisa certa, de maneira certa. Mas as pessoas no dia do culto online da congregação a qual fazem parte, estão compartilhando o culto de outro pastor. Eita Deus, é desse no jeito, mesmo horário daqui. Sendo que quem paga preço de oração está aqui. É isso aí. Se você não consegue ser fiel à sua liderança, você vai gerar o que de ovelha? Que fruto você está gerando? O que está fazendo você? Estou ganhando alma. O mundo lá fora sabe quem você é. Você acha isso bonito? Isso é infidelidade. Pastor, tem que compartilhar tudo que o senhor e a pastora colocam. Não, mas os cultos online, querido, você precisa estar.
No dia de culto online não é dia de você ir para outra congregação assistir, não, filho. É dia de você estar visitando, de você estar na sua. A sua não está aberta ainda porque tem obra e vai abrir em setembro. Mas é dia de você estar na sua. Está doendo, pega que é seu, filho. Aí você compartilha o que tem todo mundo posta, mas o que a sua liderança posta, você não compartilha. O que me faz entender que você é liderado por outras pessoas e não por nós. Que quando voltar a congregação aberta, você vai pedir bênção e vai embora. Doeu, pega que é seu. Eu não estou nem aí, eu falo mesmo. Eu falo o que Deus manda eu falar. Aí você vai dizer, não, você não está fazendo, você está fazendo a coisa certa, filho, de maneira errada. E aí sabe o que vai acontecer? Lá na frente, os bois vão tropeçar. E vai perder alguma coisa. Alguém vai morrer. Porque é assim que funciona. Quando você faz a coisa certa de maneira errada, Deus vai deixar você ir numa oba-oba, pulando, dançando, fazendo, achando que está tudo bonitinho. E vai juntando. Quantas pessoas Davi juntou? 30 mil pessoas. Olha que multidão foi com Davi buscar a arca. Que maravilha. Todo mundo adorando. Mas chegou na ilha de Nacon, os bois tropeçaram num lugar liso que não tinha como tropeçar. Era Deus colocando o pezinho. Era Deus colocando o pé na frente do boi e dizendo assim, chega desse oba-oba e dessa hipocrisia. Vocês estão todo errado, achando que estão fazendo a coisa certa, mas estão de maneira errada. E eu vou consertar isso agora. Para aqui. Meu Deus. Aí Uzá morreu. Porque Deus rachou ele no meio. Meu Deus. Aleluia. Ah, gostou? Não estava na ministração não, vou até guardar. Vou botar para lá. Fechar aqui. Aleluia. E aí o que acontece? Davi se entristece. Você acha que liderança não se entristece, não? A gente se entristece. Só que aí Davi agora vai ouvir a Deus, vai fazer o quê? Vai voltar lá em Obed-Edom para buscar a arca. Vai voltar de que maneira? Vai levar os levitas certos para fazer aquilo. E como é que faz? A Bíblia diz que os levitas davam 6, 7 passos, paravam, sacrificavam um novilho, adoravam, oravam, pegavam a arca de novo, davam mais 7 passos e eles foram sacrificando assim. A Bíblia diz que Davi se vestiu com roupa de linho, ou seja, Davi foi como rei na primeira vez, na segunda ele foi como filho, servo. Por quê? Diante de Deus, diante de Jesus não tem rei. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse que os 24 anciãos, diante do trono do Altíssimo, no local secreto da adoração, quando eles se prostram para adorar, eles tiram a sua coroa. Sabe o que isso significa? Você pode ser rei na terra, mas diante de Deus não tem nenhum rei que possa ficar coroado diante do Senhor. Eita Deus da glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Davi vem de roupa de linho, ó, no meio do povo, e eles vêm trazendo e vêm entrando pela cidade, vem fazendo a coisa certa de maneira certa. E aí a arca chegou até a cidade de Israel, até Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que as consequências de bênção foram gigantescas para aquilo que aconteceu. Sabe o que Mical vai dizer para Davi? Dizer, bonito, hein? Você no meio do povo, sendo rei, lá sem roupa, dançando no meio de todo mundo, que coisa bonita. Davi simplesmente falou para ela assim, diante do meu Deus, eu sou servo igual a todo mundo. Eita Deus, louvado seja o nome do Senhor. Davi fez a coisa certa de maneira certa. Mas ele precisou aprender através da dor, do sofrimento, da tristeza e da perda, que fazer a coisa certa não pode ser de maneira errada. Como é que você tem caminhado? Você tem feito a coisa certa de maneira certa? Ou você tem feito a coisa certa de maneira errada? Porque lá na frente vai acontecer algo que Deus vai precisar abrir os teus olhos para você entender. Está fazendo a coisa certa, mas está de maneira errada. Aleluia. Você consegue entender isso? Conseguiu entender essa palavra que Deus está dizendo? Por isso a gente está falando, é muito sério. Eita Deus. Eu não sei se eu posso falar, não vou citar nome não. Tinha um casal que congregou com a gente um tempo. E esse casal resolveu por algumas coisas sair e seguir uma outra pessoa. Não era liderança, né?
E a gente falou que não estava no momento certo daquele casal sair. Não estava, era contra a vontade de Deus, mas mesmo assim eles teimaram e foram. E aconteceram tantas coisas, mas parecia que estava tudo bem. As coisas começaram a fluir, o negócio começou a crescer, as coisas começaram a dar certo. De repente, tudo se desmoronou. Ao ponto dos dois hoje estarem separados. Um num estado e outro em outro. Eles estavam fazendo a coisa certa, sim, mas de maneira errada. Quem é que a gente está falando? A gente sabe quem é que a gente está falando. Sabe porque já veio conversar com a gente, já até pediu perdão. Mas as consequências foram tão desastrosas que as pessoas não têm noção disso. As pessoas não têm noção. Você deixa de ouvir a voz, a primeira coisa que Davi fez de errado, querendo fazer a coisa certa, mas de maneira errada, foi dar ouvidos a todo mundo, menos a liderança dele, os pastores dele, menos a sacerdote. Aí você ouve a todo mundo, o conselho de todo mundo, mas quem Deus determinou para te dar conselho, para fazer você crescer, foi a sua liderança. Você não era nada em lugar nenhum. Talvez você chegou numa congregação em algum lugar e você foi separado e deram alguma coisa para vocês fazerem e tomarem conta, mas vocês jogaram fora. É desse jeito aí. Eu vou falar mesmo. Eu vou falar porque... Posso me abrir? Posso? Posso me abrir? Posso, pastor? Eu vou falar. Vem cá, filho. Fique pega as orações que eu vou falar. Eu já estou... Sabe... Meu Deus, isso é muito forte, infelizmente é verdade. O irmão acha que ser crente aí é o culto. Não quando tem irmão precisa ser visto no hospital, você não vai. Glória, Deus manda você abençoar, você deixa o ímpio fazer. Cuidado, senão você perde a luz da lamparina. Eita Deus, é desse jeito aí. Você está entendendo? Antes da pandemia, glória. Eu vou me abrir com vocês aqui. Ah, pastor, está online. Eu nem digo. Nem digo. A gente demonstra a nossa humanidade. Nós somos seres humanos. Eu e a pastora. Nós temos sentimentos. E antes da pandemia, eu estava completamente desanimado. Ela menos do que eu, mas eu completamente desanimado. Porque a gente deu o melhor e ninguém entendeu. Vontade realmente de parar. Mas por causa de algumas ovelhas, de algumas pessoas, nós continuamos. Até de ministrar os seminários, né, amor? Nós falamos que não íamos mais ministrar, porque o povo não estava aprendendo. Só que existe um povo com sede e com vontade. E é injusto que nós paremos de fazer por esse povo que tem vontade, porque alguns não têm. E Paulo vai dizer, hoje eu botei numa live no Instagram, 2 Coríntios, se eu não me engano, que Paulo vai dizer assim, eu me gastarei e me deixarei gastar por causa das vossas vidas. Ainda que vos amando cada vez mais, seja menos amado por vós. Então foi um momento de... Essa pandemia serviu para Deus dizer assim, filho, olha, essas pessoas aqui não deram valor, jogaram de lado, abriram mão, te machucaram, te feriram, a você e a minha filha. Mas tem essas pessoas aqui, e Deus começou a trazer um monte de gente. Um monte de gente. Um monte de gente. Que necessita daquilo que a gente tem. Então, se é assim, a gente vai continuar. Ainda que doa, ainda que machuque, nós vamos continuar fazendo o que é certo da maneira certa. Se isso estiver doendo em você, você vai pegar o que é seu e vai deixar Jesus transformar a sua vida e mudar a sua história. Para que você, no meio do caminho, não tenha uma surpresa.
Se Jesus voltar hoje, faça uma autoanálise na sua vida, que nós temos feito na nossa. Se Jesus voltar hoje para arrebatar a igreja, você como igreja vai? Você tem feito o que é certo de maneira certa? Ou você tem feito o que é certo de maneira errada? Porque você pode se frustrar não aqui, mas lá na glória. Naquele dia você dizer Senhor, Senhor, e Ele dizer aparta de mim porque eu não te conheço. E a nossa preocupação aqui no Repagério é preparar você para esse dia que o noivo voltar. Para quando o noivo voltar, ele não te encontre despreparado. Ele te encontre preparado, adornado, e que ele diga, vinde bendito do meu Pai, entrai no gozo eterno do seu Senhor. Que ele não diga, aparta de mim, porque eu não te conheço, maldito. Embora você tenha pregado, embora você tenha expulsado o demônio, embora você tenha curado, embora você tenha falado em línguas e rodado igual peão para tudo quanto é lugar. A nossa preocupação é essa. Se você está servindo a Deus hoje, porque eu sei que tem gente que está ouvindo, que está servindo a Deus, porque tem medo de ir para o inferno. Eu vou te dizer, você está fazendo o que é certo, servindo a Deus, mas de maneira errada, porque não se serve a Deus com medo de ir para o inferno, se serve a Deus com a certeza de que vai para a glória eterna. Está servindo como servo. Você está servindo como servo e não como filho. Você está servindo com medo de ser castigado, e o filho não tem medo do castigo. Isso aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando? Você está entendendo isso? O meu e o teu pecado fazem separação entre nós e Deus, foi o que a pastora falou aqui. Pecado confessado é pecado apagado por Deus. Selma está dizendo que eu preciso de vocês, e nós também, filha, precisamos de você. Nós também. Nós precisamos um dos outros, amigos. Esse evangelho medíocre que está sendo ensinado por aí, esse evangelho de conquista, de vitória, isso não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele emana de dor, de sofrimento. E a vitória, ela é alcançada no final. É encerrar a boa carreira, encerrar a carreira, guardar a fé. E aí você vai buscar a coroa que o justo juiz tem para te dar. Mas não somente a você, a todos quanto creram que Ele é Senhor e galardoador dos que crerem, através da sua vida. Você está entendendo o que Deus está falando? Faça o certo, mas de maneira certa. Não queira fazer o certo de maneira errada. Analise a sua caminhada, a sua história de vida, a sua história no meio do Evangelho, e veja o círculo vicioso que você está dentro dele, que você tem vivido as mesmas coisas, e você não consegue progredir de forma espiritual. A sua vida parece que trava num determinado ponto e você não vai para frente. É porque talvez você esteja ouvindo, talvez não, certamente, você está fazendo algo certo, mas de forma errada. Então, os bois estão tropeçando e você não está conseguindo ir além, tem que parar no meio do caminho. O que você tem que fazer? Voltar, analisar de fora e olhar, e voltar agora e fazer de forma certa para você sair daquele lugar e atingir o lugar determinado por Deus. Amém? Pastor, vai falar algo? As pessoas falam que o vírus, né? Esse vírus, essa doença veio, mas que a gente continua adorando, continua buscando, a igreja não parou. Mas e você? Tem sido fiel? Tem certeza disso com seus dízimos? Porque a igreja não parou. Então, muitas das vezes, nós buscamos recursos, como o pastor falou, nos ímpios. E se pergunta, e os dízimos da igreja? Cadê o dízimo da igreja? E as pessoas estão ganhando alma, estão orando, estão subindo um monte, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, dizendo que está fazendo certo, mas são infiéis. Por que infiéis? Porque as pessoas não pararam de comer,
As pessoas não pararam de sentir fome. As pessoas não pararam de pedir ajuda. E muitas das vezes a gente não tem mais nem como fazer para ajudar. E está dizendo que o vírus não parou. Que nós continuamos sendo igreja, sim. Mas tem gente que está sendo só pela metade. Porque esquece de ser fiel. Porque não é para nós, não. Nós não estamos pedindo para a gente, não. A gente tem que ter para ajudar aqueles que perecem. Tem muita gente precisando de remédios, leites, fraldas. Muita gente que não consegue trabalhar, precisando de arroz, feijão. E aí? Você é fiel? Mas você é fiel com seu dízimo e suas ofertas? Seja fiel. A gente não gosta nem de falar sobre dízimo. Mas a situação chegou ao tal ponto da gente ter que falar. Da gente acabar tendo que falar. Porque estão se glorificando, né? Se gloriando, dizendo que são isso, que são aquilo, querendo mostrar isso, mostrar aquilo. Cadê sua fidelidade? Deus está vendo. Então tudo está dando certo. Não está? E vocês estão fazendo tudo da maneira certa que vocês acham. Mas para Deus não está certo. Seja fiel com Deus. Em nome de Jesus. Amém? E só Jesus sabe o que é suportar a humilhação de um ímpio quando você pede alguma coisa para ajudar a igreja, para ajudar alguém que está necessitado. Uma vez eu falei com um amigo, ele é ímpio, a gente viu um caminhão parado no hortifruti, eu falei assim, poxa, um caminhão desse, com batata, com inhame, com cenoura, uns 3 ou 4 sacas dessa daí, no centro de recuperação que a gente está trabalhando, seria excelente, que a gente está ajudando. Ele falou que saco de batata tem que levar saco de cocaína, de maconha, aquele monte de drogado, de viciado. Tem que dar nada não. Quantas vezes a gente foi humilhado para levar alimento e cesta básica para esse centro de dependente químico. Até que um dia chegou um Natal e essa mesma pessoa falou assim, olha, eu estou fazendo uma campanha para doar cesta básica para a família carente no Natal. Você pode ajudar? E a gente levou 10 cestas, eu acho. Quando a gente chegou na casa, chamou pela esposa dele, a esposa veio atender, chamou ele veio, olhou e falou assim, ó, tá aqui, me ajuda a tirar. Tinha 10 daquelas maiores, ele olhou para mim e falou assim, você vai ajudar a gente? Eu falei assim, vou. E ele começou a chorar, ele falou para mim, quando você me pediu, eu te humilhei. Mas a gente não se importa de ser humilhado. Eu não consigo perdoar. Mas é desse jeito. A nossa felicidade é ajudar aquele que perece. E muitas das vezes as pessoas acham que a gente está pedindo ajuda e querer levar as coisas para as pessoas, né? E por que eles estão pedindo? Eles têm carro, têm uma casa boa, eles moram numa casa boa, eles têm isso, tem aquilo, mas nós também somos seres humanos, nós também temos as nossas coisas para pagar. Então, muitas das vezes a gente tira da gente para dar para as pessoas, mas nem tudo a gente pode tirar e ajudar. Então a gente sai pedindo ajuda dali, daqui, e as pessoas estão achando que são fiéis a Deus, mas esquece de dizimar para ajudar o próximo. Agora, a última vez que eu pedi ajuda, que eu estava pedindo ajuda por uma pessoa que estava perecendo, nós recebemos um dinheiro para eu levar para essa pessoa. Eu ainda falei assim para o pastor, eu podia até conversar com a pessoa e pedir para a gente ficar com a metade e eu só dar a metade. O pastor falou para mim, não vamos fazer isso não, filha, não vamos nem pedir ficar não. Vamos fazer o seguinte, é para a pessoa, vamos dar tudo à pessoa. Nós botamos numa envelopezinho, como estava, levamos, a pessoa ficou feliz da vida. Eu me senti tão feliz por ter ajudado aquela pessoa que estava perecendo, que parecia que tinha sido eu que estava sendo alimentada. Então, nós temos que ter esse amor, Amém? É difícil até falar, porque eu também me emociono em falar isso, porque são crianças precisando de leite, de fraldas, e a gente não dá conta de tudo.
é muito difícil. Então, se você é fiel com Deus, seja fiel também no seu dízimo. Amém? Em nome de Jesus. Pedidos de orações. Sabe, amada, o Evangelho do Reino, ele não é esse Evangelho de conquista pregado por aí. Esse Evangelho de conquista, eu tinha uma casa e eu entrei para a igreja, hoje eu tenho 2 casas, tenho 3 casas. Eu tinha um carro velho, hoje eu tenho 2 carros importados. Esse não é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é: eu tinha um pão, eu tinha 2 pães. Hoje eu tenho um. Eu conheci Jesus, eu tenho um só. Porque Jesus me ensinou a repartir. O Evangelho do Reino é você repartir aquilo que você não tem. O que agradou Jesus na oferta da viúva foi que ela não precisava dar. E todo mundo estava dando o que sobrava. Dado que sobra é fácil, dado que não tem, esse é o Evangelho do Reino. Às vezes você tem um pacote de biscoito na sua casa, mas tem alguém que não tem nenhum. Dá para você dividir ele no meio e ajudar quem não tem. Esse é o Evangelho do Reino. É esse o Evangelho que Jesus pregava, que Jesus viveu, que os discípulos viviam, que está sendo trazido à tona. É aquele primeiro amor, as primeiras obras que precisam voltar à igreja primitiva, que algumas congregações conseguem viver, raras as congregações. É esse Evangelho. Então o Evangelho, ele não te ensina a conquistar, ele te ensina a repartir o que você não tem. Lembra da viúva de Sarepta? Ela tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite, não é isso, amor? O que ela ia fazer? Um bolo para ela, para o filho, iam comer e iam morrer. Mas enquanto o pouco que ela tinha, ela não aprendeu a dividir, Deus não multiplicou. Isso não é uma hipocrisia. Fazer o certo de maneira certa é aprender a dividir o que você não tem, porque dividir o que tem é fácil. Amém? Fica essa palavra no teu coração, no teu espírito. Orações aqui. Oração. Ramon Lima, nosso obreiro. Fica aqui, pastor. Nosso obreiro Ramon Lima está pedindo oração pela missionária Cristiane, a nossa pele de pêssego. E pelo pastor Cristiano, nosso amado e querido pastor. Ele foi aqui rapidinho e volta agora. Tereza Cristina, nossa amada e querida Tereza Cristina, pede pela sobrinha dela, Rayana Aguiar. Vai fazer um exame da Covid sexta-feira, pastor. Vai fazer um exame sexta-feira da Covid. Amém. Sobrinha dela, Rayana, amém? É Raina ou Rayana? Acho que é Rayana. Tereza Cristina também pede por Amanda Sarmento, para que ela não precise fazer hemodiálise. Eita, glória de Deus, Jesus já está operando. Maria Aguiar pede por ela mesma, que ela vai fazer uns exames para Deus tocar na saúde dela e que os exames dêem tudo certo. E o adorador Felipe Aguiar pede oração pelo doutor Moisés, o médico. Pastor também. O doutor Moisés é pastor também. Está internado em Teresópolis com Covid-19. Pastor Felipe, Deus tem algo grande na sua vida. Pastor? Ô, glória a Deus. Pastor Felipe. Recebe aí, varão. Eu ia falar Felipe, eu não percebi. Eu falei Pastor Felipe, meu Deus, receba. Aleluia. Saiu de novo sem que eu perceba. Olha o que Deus, meu Deus do céu, olha que coisa linda, Deus. Felipe, adorador. Agora eu falei direitinho, mas você, eu chamei de pastor, meu Deus do céu. Deus tem algo grande na sua vida. Não deixe que nada te atrapalhe. Continue. Em nome de Jesus, amém? Né, pastor? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, pastor, nós colocamos nas suas mãos, Senhor, todos esses pedidos de oração. Restaura a missionária Cristiane, Pai. Pai, quando nós colocamos ela nesse momento nas suas mãos, Senhor, porque, meu Deus, aleluia, proteja nosso pastor, Pai.
ele nas suas mãos também, Senhor. Pastor Cristiano, Tereza Cristina, Rayana, Guiar, pelo exame de Covid, Deus, sexta-feira, Deus, que não dê nada, Deus. Esteja agora, Deus, limpando o sangue dela, Deus, entre com o seu poder e com sua glória, Deus, limpa o sangue dela, Deus, retire tudo que não provém de ti, Deus. Retire toda a doença de cima da missionária Cristiana e toda a dor, Deus. Tudo que ela sente, Deus, entre lá agora, Deus, dentro dela, Deus, retire tudo, Deus. Traga cura, Senhor, pelo santo nome de Jesus, Deus. Que entre o seu sangue, Deus, e limpe tudo que não provém de ti, Deus. Aleluia. Pastor Cristiano também, meu Deus, meu amado e querido, Deus, toma conta, meu Deus. Oh, aleluia, Amanda Sarmento, Deus, que ela não possa, que não precisa, Deus, fazer essa diálise, Deus, esteja lá, Deus, limpando agora, curando, Deus, o seu O Senhor pode tocar, Senhor, naquele lugar. coloque ela nas suas mãos, Senhor, nas palmas das suas mãos, Senhor. Retire que o Senhor é os médicos dos médicos, Deus. Traga, Deus, traga a cura, Deus, pelo seu nome, o santo nome de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Maria Guiar também, Deus, que ela irá fazer os exames, Deus, toca na saúde dela, Deus, toca no sangue dela, Deus, retire tudo que não provém de ti, Deus. Oh, Deus, traga a cura, Deus, proteja essas pessoas todas que estão pedindo essas orações, Deus. Proteja o doutor Moisés, Deus, esse médico, Deus, que ele está internado. Ele já salvou, já curou tanta vida, Deus, tantas vidas, Deus. Cure a dele e restaure também, assim como ele já fez muitas vezes. Aleluia. Esteja lá, Deus, livrando ele de todo mal. Levante ele, Deus. Dê a cura. Está decretado, Deus, em nome de Jesus. Receba, Senhor, que ele receba agora, Deus. Em nome de Jesus, todo mal, Deus, que bate em retirada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora bate em retirada. Amém, 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 amém. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, aleluia. Amém, 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 amém. Meu Deus. Aleluia. Perdão pelo momento de emoção, mas isso acontece. A gente chora pelas vidas. Nós somos pastores chorões. Chora pelas vidas. Tão bom você poder ajudar, como nós já fizemos, consertar o telhado da casa de alguém. Estava caindo água dentro, levar a igreja, fazer um mutirão, consertar. Tão bom viver esse reino, viver essa igreja, viver isso. Deus abençoe sua vida, estenda as tuas mãos. Aleluia. Sim. Uma boa noite para todos. Fique com a paz do Senhor. Que Deus venha iluminar a cada um de vocês. Deus venha proteger, livrar de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Se Deus falou contigo, se aleluia, fez sentido para você, glória a Deus, louvado seja o que foi ministrado aqui, aleluia, se virou uma chave aí dentro de você, se caiu uma ficha talvez aí em você sobre fazer a coisa certa, mas da maneira certa, e não fazer a coisa de maneira errada, que gera dor, sofrimento, tristeza, morte e perda, compartilha com alguém. Passa para mais alguém, para Deus falar com mais alguém. Amém? Aleluia. Graça e paz, como diz a Marcela. A gente também ama muito vocês aí. Nós amamos muito vocês também. Vocês moram no nosso coração. Eu vou terminar. Família abençoada que Deus mandou para a nossa vida, para o nosso ministério. Nós amamos demais vocês todos aí. Todos. Amizade também. Todos. Então, se você quiser, compartilha. Eu recebo em nome de Jesus. Receba, meu filho. Amém? Receba. Compartilha para mais alguém aí, passa para frente. Só tenha o cuidado de cortar a parte que eu estou chorando. Estou brincando, amado. Se transformou, se fez sentido para você, passa para frente. Compartilha com mais alguém. Eu vou terminar igual nós terminamos um outro aqui. Como o nosso apóstolo Deneci, ele fazia lá, ele dizia, eu amo vocês no final do culto. E o pessoal da igreja dizia, nós também te amamos. Então a gente vai dizer daqui, eu amo vocês, e vocês vão dizer, quem quiser, se você não quiser, não precisa. Nós também amamos vocês. Aleluia. Louvado então, seja o nome de estende as tuas mãos. Aleluia. Que a graça
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos aqueles que aguardam a volta de Jesus, digam amém. As palmas louvam ao Senhor. Nós amamos vocês. Se você quiser responder, nós também te amamos. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fique em paz. Oh, glória a Deus.